Olá pessoal, aqui é a professora Reginara, sou a professora de Educação Física do turno vespertino da Escola Professor Gaspar. Estamos aqui retomando as nossas aulas de forma remota e retomando o primeiro bimestre do ano de 2020. Nesse bimestre estamos trabalhando a unidade temática de ginástica. Dentro da ginástica eu vou falar sobre aptidão física, que é um dos objetivos da gente fazer ginástica e exercício físico é a gente melhorar a nossa aptidão física. Então, nesse slide que eu já havia postado na sala do Google Classroom, mas como eu sei que nem todos tiveram acesso, então eu estou repostando como uma forma de retomar o conteúdo e também gravando esse áudio para facilitar a compreensão. Então, nesse slide eu vou falar sobre o que é aptidão física e quais os componentes da aptidão física. Então, o que é aptidão física? Qual é o conceito de aptidão física? É um estado dinâmico de energia e vitalidade que permite a cada um realizar as tarefas diárias, as ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar emergências imprevistas sem fadiga excessiva, mas também ajuda a evitar doenças hipocinéticas. Então, ter aptidão física é ter esse estado de energia naturalmente, que permite a pessoa fazer as tarefas do dia a dia, permite também praticar algum lazer de forma ativa, por exemplo, fazer caminhada, jogar um futebol no fim de semana, praticar uma corrida no fim de semana, em momentos de lazer, enfrentar emergências imprevistas, por exemplo, precisar dar uma corrida para pegar um ônibus, um transporte que você está atrasado, correr fugindo de um cachorro, por exemplo. Então, fazer tudo isso sem se cansar de forma excessiva. E também a aptidão física vai ajudar a evitar doenças hipocinéticas. O que é isso? São doenças relacionadas à baixa atividade física. Ou seja, quando a gente se movimenta muito pouco no nosso dia a dia, existe uma tendência da gente adquirir doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras doenças. Okay? O que é estar apto fisicamente? É ter a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia com o mínimo de fadiga e desconforto. É estar com o coração, pulmões, vasos sanguíneos e músculos prontos para suportar, sem problemas, as atividades que o corpo realiza. Trata-se de uma condição relativa e imutável, que pode ser melhorada e ampliada conforme o interesse de cada um. Essa é uma citação do autor Sabá. Então, estar apto fisicamente, a gente pode comparar com alguém que está apto para fazer uma prova. Se a pessoa está apta é porque ela se preparou, ela estudou o conteúdo, ela treinou e ela está bem preparada para fazer aquela prova. Do mesmo jeito, se eu estou apta fisicamente, é que eu estou treinando o meu corpo para realizar as tarefas não só do dia a dia, mas alguma tarefa extra que eu venha fazer de forma confortável, sem me sentir fadigada e esgotada. E essa relação, essa condição, ela pode ser melhorada de acordo com o interesse. Então, se eu quero me tornar um atleta de uma modalidade esportiva, então eu vou me dedicar a treinar habilidades e condicionamento físico e aptidão física para aquela modalidade. Também posso piorar, se eu não exercitar meu corpo, ele vai piorando a sua aptidão física, ele vai ficando sem aptidão física. Componentes da aptidão física.
Eles estão divididos em dois grupos. Um está relacionado à questão de saúde e outro a habilidades esportivas. Então, para nós, nesse slide eu dividi, vou falar mais sobre a questão da saúde, dos componentes da aptidão física que estão relacionados com a saúde, que interessa mais para o pessoal que está no terceiro ano, porque pode vir a cair no Enem, certo? Dentro do componente saúde, nós, quando praticamos exercício físico, alguma forma de ginástica, de exercício físico de forma regular, nós podemos melhorar a resistência cardiorrespiratória, a composição corporal, a flexibilidade, a força e a resistência muscular localizada. São todos elementos que devem ser melhorados quando a gente pratica exercício físico. Resistência cardiorrespiratória é a capacidade de continuar ou persistir em tarefas prolongadas que envolvem grandes grupos musculares. É uma capacidade do sistema circulatório e respiratório para se ajustar e se recuperar de esforços do corpo em exercício. É também conhecida como capacidade aeróbica e é um componente mais importante para a manutenção da saúde. Então, à medida que eu vou treinando, fazendo exercício físico, principalmente exercícios aeróbicos, que são aqueles exercícios de maior duração, como caminhada, corrida, natação, exercícios que são realizados de uma forma mais prolongada e que não tem uma intensidade tão alta, que vai havendo mudanças no meu corpo. O meu coração ele vai se tornando mais capaz de bombear mais sangue a cada batida. O meu coração, o meu sistema circulatório, ou seja, meus vasos sanguíneos vão sendo capazes de fazer o sangue circular com maior facilidade, levando oxigênio para as células do corpo. O meu pulmão vai se tornando mais capaz de captar o oxigênio, de fazer as trocas gasosas, de levar oxigênio para as células e trazer o gás carbônico, de levar nutrientes para as células que estão precisando de energia naquele momento do exercício físico. Então, tudo isso são mudanças que acontecem no nosso sistema circulatório, no nosso sistema respiratório e que fazem o nosso corpo trabalhar de forma mais tranquila, ou seja, a gente tem mais resistência às atividades físicas que a gente vai realizando. Então, o nosso corpo vai fazendo essas adaptações. Que, por exemplo, quando você começa a praticar caminhada, você começa fazendo, por exemplo, meia hora de caminhada e você se sente muito cansado no começo, depois você vai aumentando esse tempo e já não vai se sentindo tão cansado, vai conseguindo aumentar o ritmo, caminhar mais rápido, depois até mesmo dar algumas corridas. No começo, corridas de 10 minutos, de 5 minutos, depois você vai se sentindo mais capaz de aumentar esse tempo, a intensidade, porque seu organismo vai ganhando resistência cardiorrespiratória, que é muito importante para a manutenção da nossa saúde, porque promove várias mudanças nos nossos hormônios, na nossa sensação de bem-estar e ajudando a prevenir várias doenças, melhorando a nossa composição corporal, porque vai queimando aquelas calorias em excesso que a gente tem. Então, é muito importante trabalhar a resistência cardiorrespiratória para manter a nossa saúde. Um outro componente da atividade da aptidão física é a composição corporal. Ou seja, o que compõe o nosso corpo? Nós temos ossos, músculos, tendões, ligamentos, sangue, água, órgãos internos. Então, tudo isso que compõe o nosso corpo tem um peso, né? E aí a gente divide esse peso em dois grupos.
o peso de gordura e o peso de massa magra. E isso aí está relacionado com tudo que a gente faz, tanto de ingestão de alimentos, como de gasto de energia, de prática de exercícios físicos. Então, se eu faço muito exercício físico e não tenho um ganho de alimentos que permita eu ter uma boa composição de massa muscular, por exemplo, a tendência é que eu tenha um baixo peso, uma baixa quantidade de gordura. Por outro lado, se eu faço pouco exercício físico e tenho uma alimentação baseada em gordura, em açúcar, que também se transforma em gordura, então eu vou ter um peso de gordura maior do que o que é considerado normal. Quando nós falamos de peso de gordura, a gente tem que entender que existem dois tipos de gordura. A gordura visceral, que é aquela que fica acumulada em torno das nossas vísceras. Como vocês veem aí na figura, a gente tem algumas vísceras representadas por esse desenho, como o fígado, o rim, a vesícula biliar, o intestino, o estômago. Então, quando a gente tem muita gordura, quando a gente tem uma ingestão de alimentos rica em gorduras e a gente pratica pouco exercício físico, isso vai se acumulando ou abaixo da nossa pele, que é chamada gordura visceral, ou em torno das nossas vísceras. Essa gordura visceral, que fica em torno das nossas vísceras, ela é a mais perigosa, que é aquela que finda entupindo as artérias, veias, e pode causar um infarto, pode causar um AVC ao longo do tempo. Então, essa gordura subcutânea, ela não é tão prejudicial para a nossa saúde, ela é mais estética, né? E a gordura visceral, ela já é uma gordura mais perigosa. E existem níveis de gordura que são considerados saudáveis ou prejudiciais para a saúde, tanto para homens como para mulheres. As mulheres, elas já têm uma tendência natural a ter mais gordura por causa da constituição corporal mesmo, por causa de questões fisiológicas, né? Os homens, eles têm uma tendência maior a ter mais massa muscular. Então, o percentual de gordura das mulheres, ele pode ficar entre 18% e 22%, é considerado saudável. Se ele tiver acima de 25%, já é considerado prejudicial para a saúde. Por quê? Porque essa gordura está associada à obesidade, está associada a uma hipertensão, está associada a um diabetes, a um entupimento dos vasos sanguíneos, que muitas vezes ao longo do tempo e de anos com hábitos de vida não saudáveis, então pode acarretar esse tipo de doença. Nos homens, o percentual considerado saudável é entre 18% e 21%, e acima de 22% já é considerado prejudicial. E uma das formas de você saber se o seu índice de massa corporal está adequado para a sua saúde é através do IMC, que é o índice de massa corporal. E tem também alguns tipos de avaliação corporal que faz uma medida das dobras cutâneas e faz um cálculo baseado em algumas tabelas já pré-estabelecidas que dizem o percentual de gordura que a gente tem. O peso de massa magra se refere aos músculos, aos ossos, aos órgãos internos, a quantidade de água e de sangue que a gente tem no nosso corpo. Então, uma pessoa que tem mais massa magra do que massa gorda, se ela estiver nos níveis adequados, é considerado bom. O ideal é que a gente procure nem ter massa gorda de menos, nem ter massa gorda de mais, certo? Então,
o peso de massa magra, ele também varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm a estrutura óssea mais pesada do que outras. Então, às vezes, duas pessoas podem ter a mesma quantidade de gordura, de massa de gordura, mas elas terem peso na balança diferente, porque uma pode ter mais os ossos mais pesados, os ossos mais largos, mais longos. Tudo isso varia de pessoa para pessoa. A mesma coisa os músculos, eles também pesam. Então, uma pessoa que tem às vezes um peso igual ou até maior do que outra, pode ter uma massa magra mais pesada do que a massa gorda, do que aquela que pesa menos na balança. Espero que tenha dado para entender. Por exemplo, uma pessoa que faz musculação, fisiculturismo, ela geralmente tem um percentual de gordura baixo, mas tem um peso corporal alto, por causa que ela tem um peso de massa magra alto. Mas isso é considerado saudável. É melhor ter mais peso de massa magra do que peso de massa gorda. A flexibilidade pode ser definida como a capacidade de um músculo esquelético de se estender sem danos ou lesões, com ampla movimentação numa articulação ou grupo de articulações. Também envolve a capacidade de uma articulação mover-se com facilidade em sua amplitude de movimento. Então, vocês veem aí no desenho uma pessoa fazendo um exercício, né, de alcançar os pés, estando sentado no chão, com as pernas estendidas. Então, fazer esse exercício com facilidade requer da gente uma flexibilidade. E a flexibilidade, ela está relacionada com a capacidade de extensão do nosso músculo, dos nossos músculos. Então, nesse caso aí, tá sendo exigida a flexibilidade dos músculos da parte posterior das nossas pernas, das coxas principalmente. Então, assim, à medida que vai passando o tempo, se a gente não treina essa capacidade de flexibilidade, a gente não faz exercícios de alongamento, então a gente vai perdendo essa capacidade. É como um elástico, uma roupa de natação, por exemplo, uma roupa de praia. Se você passa muito tempo sem usar, você vai ver que quando você estica o elástico, ele estica e fica. Ou seja, ele perde essa capacidade de estender e depois voltar ao normal. E a gente também, nossos músculos, os tendões que prendem o músculo ao osso, eles também vão perdendo essa capacidade de se estender. E a gente vai perdendo amplitude de movimento. Às vezes, por exemplo, a pessoa é até relativamente jovem, mas não consegue calçar o próprio sapato, amarrar um tênis, ou então faz com dificuldade, porque ela está perdendo a sua capacidade de flexibilidade de alongamento. Então, é um componente da aptidão física que também precisa ser treinado, ser trabalhado, para que a gente não perca essa liberdade de movimentação e que também tensões vão se acumulando nos nossos músculos do dia a dia, que vai dificultando essa capacidade de movimentação com liberdade. Então, a gente precisa treinar, fazer exercícios de alongamento para melhorar a nossa flexibilidade nas articulações, que as articulações são o encontro entre ossos que se movimentam, certo? Então, a gente precisa realmente treinar e, de uma maneira geral, as pessoas não dão muita importância para esse tipo de componente da aptidão física. Outro componente da aptidão física é a força muscular. Então, a força, segundo os autores Kremer e Häkkinen, eu não sei pronunciar bem, desculpem, mas é definido como força muscular, pode ser definida como a quantidade de tensão que um músculo ou um grupamento muscular pode gerar dentro de um padrão específico e com determinada velocidade de movimento.
Então, como vocês podem ver no desenho ao lado, o praticante de musculação está fazendo um exercício chamado rosca direta, que ele está fazendo o quê? Flexionando e estendendo a articulação do cotovelo. Isso é feito porque ele está oferecendo uma tensão muscular, resistindo a esse peso aí que ele está segurando, né? Então, essa tensão muscular é gerada pela contração das fibras musculares. Então, quanto mais forte ele é, mais capaz ele é de fazer essa tensão, essa contração muscular com um peso maior. Então, isso também é um componente que é treinável. Quanto mais eu treino, no caso da força, geralmente se usa para aumentar a força, aumentar a carga, ou seja, o peso que a pessoa utiliza. E é importante que isso seja feito de forma gradual. A pessoa que está começando a fazer exercício de musculação, por exemplo, ela deve começar com pequenas quantidades e aumentando à medida que ela vai treinando e também dependendo do objetivo dela. Então, existem vários tipos de força, mas a gente não vai detalhar aqui. Existe força explosiva, existe força de resistência, mas a gente não vai detalhar aqui. O importante é saber que à medida que a gente treina, a gente melhora a nossa capacidade de exercer a força. Por último, falando da resistência muscular localizada. Ela permite ao atleta ou praticante de ginástica, de algum tipo de exercício físico, realizar num tempo maior possível a repetição de um movimento com a mesma eficiência. Como, por exemplo, vocês veem aí na foto, as pessoas realizando, por exemplo, o exercício tradicional do abdominal, né? Trabalhando basicamente o músculo do reto abdominal, que é você levantar um pouco o seu tronco, fazendo a contração desse músculo. Então, para melhorar a resistência muscular localizada, a pessoa precisa treinar no número de repetições considerável. Então, é um treinamento que a pessoa faz também evoluindo à medida que você vai tendo frequência no treinamento. Então, por exemplo, se você começa treinando, fazendo 2 séries de 15 repetições de abdominal, aí você passa uma semana treinando assim, na próxima você aumenta para 20. Depois você aumenta para 3 séries e por aí vai. Então você vai melhorando a sua resistência muscular localizada, ou seja, a sua capacidade de realizar aquele movimento de forma repetitiva e de forma eficiente. Então, ele permite que você continue fazendo esforço, também em condições aeróbias ou anaeróbias, certo? Depende da duração do esforço para cada grupo muscular.